Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do GDcast, o podcast do Grupo Digna. E aqui vão passar profissionais das mais variadas áreas para falar com propriedade e tirar nossas dúvidas sobre vários assuntos, inclusive bem-estar, cuidados com a saúde e também práticas funerárias. E hoje nós trazemos aqui uma pessoa muito especial, é um psicólogo formado pela Universidade Federal de Campina Grande, adota a terapia do esquema e também aborda a terapia cognitivo-comportamental. É pós-graduado em psicopedagogia e também vai falar conosco sobre um tema muito importante e necessário se falar, que é como nós devemos lidar com o luto e a perda. E também vai falar sobre o projeto Floresça na Saudade, que é um projeto desenvolvido junto com a equipe do Grupo Digna aqui no Parque da Paz. Então, aqui conosco, tenho o prazer de receber Breno Ricardo, que é o psicólogo que está à frente desse lindo projeto e vai conversar com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Breno Ricardo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês hoje e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante e que tão necessário para a sociedade. É uma satisfação grande para nós termos aqui Breno Ricardo, renomado psicólogo aqui na cidade. Nossas agendas estavam, inclusive, muito cheias, né? Mas conseguimos estar por aqui. E gostaria de começar a introduzir aqui a nossa pauta de hoje, lhe perguntando como você poderia explicar para nós o que é o luto do ponto de vista psicológico. Então, Daniel, o luto é exatamente esse período de readaptação do sujeito sem o seu ente querido. Então, é um período onde o sujeito ele passa por um processo de readaptação, onde há a perca do objeto, né? No caso, há a perca desse ente, e ele começa um processo de ressignificação, de fato, readaptar aquela vida que ele levava antes, uma forma de reconstruir, de fato, essa vida, né? Então, o que ele tinha antes, a forma que ele vivia antes com aquela pessoa, vai precisar ser readaptada. Até atividades que ela fazia com essa pessoa começa a ser inserida no cotidiano dessa pessoa, desse ente que ficou enlutado. Então, um processo de luto é esse processo de readaptação, de ressignificação, onde a vida ela não pode ser mais como ela era antes, mas ela pode ser reconstruída de uma nova forma. Entendi. Você falou, inclusive, você fez uma citação no seu comentário sobre objeto. O luto necessariamente não significa somente a perda de um ente querido, né? De forma geral, uma perda qualquer, como seria isso? Exato. No luto, né, a gente lida com essa questão do objeto, né? Porque Freud ele vai tratar o luto enquanto a perda de um objeto. E aí o luto ele se dá em várias formas. Ele não necessariamente se dá na morte, não somente pela morte, mas pela perda de algo ou de alguém, por um afastamento, por alguém que estava no cotidiano dessa pessoa e que pode não estar mais. E no caso aqui hoje a gente se detém mais sobre esse luto mesmo relacionado à morte. Mas o luto ele pode vir de outras formas também. Então, Breno, existem várias abordagens, né, sobre a perda e o luto. Uma das mais conhecidas eu chamo de mãe dos cuidados paliativos, que é a Elizabeth Kubler-Ross, que faz uma abordagem, e ela também classifica o luto em 5 fases. Existem outras abordagens também que não classificam em 5 fases. Como seria isso, mais ou menos? Daniel, a psicologia ela tem vários teóricos e dentro do próprio estudo do luto há vários teóricos para fazer esse estudo, né? E o luto ele não tem uma receita para se viver. Ele não existe só uma forma de ser vivido. Então há várias formas, né? Então ela coloca, de fato, 5 fases para esse luto, mas que essas 5 fases, a mesma também vem dizer que essas 5 fases, não necessariamente o luto passa exatamente por essas 5 fases, ou passa dessa forma linear que se segue, né? Então, assim, há muitas coisas que vão influenciar nesse luto. Então, quando ela vai falar dessas 5 fases, ela fala geralmente, como uma forma muito pedagógica também. É um meio muito pedagógico de ensinar o que é vivenciar esse luto, o que o sujeito tende a passar por esse luto. Então, há uma tendência ali. E ela fala sobre esses 5 pontos, sobre essas 5 fases. E pelo que eu percebo, isso também é muito pessoal, né? Vai de pessoa para pessoa. Você, por exemplo, tendo uma mesma família,
membros de uma família que perderam um pai ou uma mãe, e a reação de cada um deles é diferente de um para com o outro, né? Por exemplo, em algum deles pode passar, vamos dizer, esse processo em 1 mês, em 2 meses, em 2 anos. Outros podem demorar, inclusive, mais de 10, 20 anos, não é isso? Isso, Daniel. Então, são várias coisas que vão, de fato, influenciar ali, né? Entre essas coisas está a personalidade do sujeito, tá, a aproximação que o sujeito tenha do seu desse ente que ele perdeu, tem o momento da vida que o sujeito estava quando recebeu essa notícia, a forma que recebeu essa notícia, se ele tem uma rede de apoio que é suportiva. Então, todos esses aspectos vão influenciar na forma como o sujeito tem vivido esse luto, né, e como ele vai passar por esse luto, não passar, mas processar esse luto. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns artifícios que a gente pode usar, né, para, vamos dizer assim, tratar essa dor da perda, mas eu já vou antecipar aqui uma pergunta para o senhor, que é a seguinte: observa-se muito, pelo menos eu tenho visto muito, que as pessoas que elas se apegam mais à religiosidade, à espiritualidade, elas enfrentam essa situação de uma forma mais, vamos dizer assim, conformada, né? O processo do luto, para elas, parece que ele fica mais facilitado. Talvez a palavra facilitada não seja exatamente a que a gente possa usar, mas na psicologia a gente tem alguns fatores que a gente chama de fatores de fortalecimento. E aí a fé, a crença, a espiritualidade pode ser um desses fatores de fortalecimento para o enfrentamento do luto. Então, as pessoas tendem a ter esses fatores variados, seja em suas crenças, seja outro processo, seja seus próprios familiares, enfim. E a fé, a crença, ela é um importante fator de fortalecimento para outra pessoa. Então, a partir do momento que a gente enxerga essa fé, que a gente enxerga essa crença e essa espiritualidade como fator de fortalecimento, ela deve sim ser usada como algo que vai fortalecer para atravessar esse momento de luto. Então, já lhe pergunto, diferenças culturais e sociais, elas influenciam na reação de como essas pessoas reagem com a dor da perda? Sim, sim. A identidade, né, o sentido de finitude, ela vai ganhar diferentes significados para as culturas, né, sejam culturas geográficas, de um país para o outro, esse sentido de morte, de finitude, ele vai mudar, os próprios ritos vão mudar, algumas etnias também tendem a enfrentar a morte ou a entender a morte de uma forma diferente. Então, nesse sentido, vai haver essa variação de fato, né, em como enfrentar, em como enxergar, ou como se deparar com esse sentido de finitude. Então, por exemplo, de um país para um outro, entre as crenças também, entre as próprias religiões, né, há uma forma diferente de enxergar essa finitude do sujeito. Então, muito como exemplo o México, né? Exato. Exatamente. Os mexicanos, eles têm uma forma diferente de ver essa morte, embora a morte signifique saudade para eles também, mas é um sentido de festa ali também, né? E de guardar essa memória, eles constroem memoriais para seus entes queridos, né? E a forma os rituais deles são extremamente diferentes daqui do Brasil. Então, assim, há essa variação nessa forma de fato, enfrentar esses sentimentos de finitude ou essa saudade, o que vai variar de país para país, de crença para crença, entre algumas etnias também. Eu chamaria de ferramentas, a psicologia pode usar outro termo, né? Mas eu pergunto, quais seriam algumas ferramentas de apoio para que as pessoas enlutadas consigam passar por esse processo de uma forma mais consciente, vamos dizer assim, e que possam se recuperar mais rapidamente? A psicologia em si, ela vai trabalhar o luto das mais diversas formas, né? E aí, o próprio processo psicoterapêutico, né, que é a psicoterapia individual, ela é uma das formas, né, do sujeito, quando ele busca o psicoterapeuta, ele vai estar auxiliando nesse processo de luto, ele vai estar ali validando o sofrimento do sujeito, da mesma forma que vai auxiliar nisso. E aí também temos já demasiadas práticas que o sujeito ele pode estar ali fazendo uso delas. Nós temos várias práticas integrativas, nós temos as terapias de grupo,
terapias holísticas também, que o sujeito pode recorrer, que caso essas terapias, de fato, venham a fortificar, venham a ajudar de alguma forma, é uma opção para elas. Nós temos também a própria arte como uma importante ferramenta de expressão. E dentro do luto é muito necessário que aconteça essa expressão, né, dos sentimentos, o processo de comunicação. E a arte é esses processos de comunicação. Então, a música, a dança, a pintura, a escrita, todos esses são ferramentas, são práticas que podem ajudar o sujeito a, de fato, construir ali um processo de elaboração desse luto, um processo de expressão desses sentimentos. Então, e a psicologia está também para ajudar esse sujeito a, de fato, ver quais são dessas ferramentas que ele se utiliza e que é de uma forma funcional para ele, né, que é funcional para esse sujeito. Então, dentro da psicologia, a gente tem a psicoterapia individual, temos a psicoterapia de grupo também, que são ferramentas para poder guiar esse processo de elaboração do luto. Então, na minha experiência, já há alguns anos trabalhando no setor do luto, e fazendo muitas cerimônias, né, de despedidas, eu observo muito a força da musicoterapia nesse processo. E sempre que eu vou entrevistar uma família, vou conversar com uma família, claro, a gente pergunta qual é a fonte de fé, né, a religião que a pessoa seguia. Alguns familiares gostam de colocar nessas cerimônias aquelas músicas católicas, evangélicas, né, de alguma religião específicas. Mas eu sempre pergunto para a família o seguinte, a pessoa que faleceu, o que é que ela gostava de ouvir? Por quê? Porque se você consegue trazer essa música para você poder tocar no velório, as pessoas vão, eu sempre falo assim, vão virar chave, né? Eu sempre digo assim, transforma um momento de lamentação num momento de homenagem, né? Aí quando se lembrarem deste velório, vão se lembrar, claro, com saudade, mas também vão se lembrar que foi um momento memorável, porque tocou no velório aquela música que aquela pessoa gostava. E a musicoterapia, ela influencia muito nesse sentido, não é isso? Sim, a própria musicoterapia, né, que é, de fato, existe a sessão de musicoterapia, que geralmente é feita com o musicoterapeuta, não necessariamente com o psicólogo. Então, existem profissionais que são habilitados para fazer musicoterapia, e que é dentro da própria sessão que isso acontece, né, há todo um processo para isso. É uma importante ferramenta de guia, né, para conseguir expressar-se, para fazer com que o sujeito torne as lembranças que ele tem, que ele tenha contato com as lembranças que ele tinha com esse ente querido e consiga ressignificar elas. E a música em si, de uma forma muito geral, como você fala, né, nos ritos, ouvir música em casa, é uma forma também, a própria indicação da música, às vezes acontece do psicoterapeuta indicar alguma música para a gente escutar. Tudo isso é um processo, sim, dele estar em contato com os sentimentos, de ele conseguir ter ali um contato com algo que esteja expressando algo, expressando um sentimento, expressando uma ação que vai ajudar a fazer a ressignificação desse luto. Então, a música, ela é uma ferramenta extremamente importante nisso, né? A gente costuma dizer na psicologia que a elaboração do luto, ela lidar com a finitude do sujeito, mas não tirando o contato com esse sujeito, no sentido de você não estar mais em contato físico com esse sujeito, mas você ressignifica esse contato, né? No sentido das memórias, do afeto que você sentia por ele, de uma forma subjetiva. E a música ajuda a fazer isso. E hoje em dia, principalmente com a tecnologia, inteligência artificial, né? A gente vê que tem já muitas ferramentas que facilitam também esse processo de ressignificação do luto. Eu já vi, inclusive, algumas empresas que fazem hologramas, que gravam um vídeo de pessoas quando em vida e colocam no painel, como se a pessoa estivesse dentro realmente do velório apresentando alguma coisa, né? E algum momento ali, e se torna muito real isso, né? E os próprios memoriais também, né? Os memoriais com fotos, com objetos que a pessoa gostava, isso ajuda muito nesse processo. Sim. A gente tem que sempre estar muito atento àquilo que, de fato, vai fazer bem para o lutado naquele momento, né?
Então, há práticas que podem fazer bem e há práticas que não podem fazer bem para outras pessoas. Como a gente conversou aqui há uns minutos atrás, esse processo de luto, ele varia muito de pessoa para pessoa. Então, não há uma receita para dizer aquilo que vai ajudar e aquilo que não vai ajudar. E aí vai muito do sujeito, dele mesmo, indicar dele mesmo, se dispor a perceber aquilo que ajuda ele e o que não ajuda. Então, de fato, há esses processos tecnológicos, hoje há também uma grande discussão ética em torno desses processos, e é importante que a gente faça essas discussões, né? E dentro do sentido de memorial, construir memoriais em casa, com fotos, ritos familiares, é um processo muito importante na significação do luto, né? Às vezes o enlutado, muitas vezes também não tem religião, mesmo assim ele tende a criar ritos em casa de homenagem a seu ente querido, como uma forma ali de recordar, para que ajude ele a significar aquilo que ele sentia. Então, esses rituais, sejam eles religiosos, pagões, eles estão como uma ferramenta No sentido de manter viva a memória mesmo. de manter viva a memória, porque o próprio luto é isso. É estar em contato com esta memória, mesmo não estando em contato físico com o objeto, com o ente querido. Até me faz lembrar, eu falo com essa tecnologia toda, né? Eu perdi meu pai recentemente, né? Faz 2 anos. E a saudade a gente vai administrando, eu sempre falo isso. E meus irmãos, uma forma de quando todo mundo está um pouco com saudade assim, nós fizemos muitas figurinhas de WhatsApp do meu pai, das brincadeiras dele. Então, quando a gente está conversando, a gente coloca uma figurinha, outra figurinha dele. Ou seja, ele está entre nós, né, brincando do jeito que ele fazia, e nós estamos ali conservando essa memória dele, né, e de forma agradável também. Exato, e é exatamente essas relações pessoais que a gente tem, é a construção dessas relações que é uma rede de apoio também. Então, isso que você tem com seus irmãos é uma rede de apoio que é suportiva e que ajuda vocês a significarem de uma forma melhor essa perda, né? Então, a memória do pai de vocês continua muito viva para vocês e vocês construíram que essa memória continue viva de uma forma coletiva. E isso é importante. Vamos falar sobre um assunto agora que para nós aqui do Grupo Digna está sendo uma honra, que é ter dado início a um projeto que, inclusive, você está como facilitador. Vou chamar de você, porque você é mais novo que eu, inclusive. É o nosso facilitador, é o psicólogo responsável, que é o projeto Floresça na Saudade. E eu gostaria de te perguntar como está sendo essa experiência, já os primeiros encontros. Então, o projeto Floresça na Saudade teve lançamento recentemente, né? A gente está nesse processo dos primeiros encontros, e aí tem sido uma experiência muito bacana, muito agradável. Nós estamos com encontros presenciais e online, tivemos já os nossos primeiros encontros, e tem sido uma experiência de muita troca, de muito ganho de conhecimento também. Também para mim tem sido uma experiência de ganhar conhecimento, de troca, de partilha com aquelas pessoas que a gente está fazendo esse acompanhamento aí. Está sendo uma experiência bem legal. Nesses encontros, que tipo de atividades assim são realizadas? Então, o Espaço Floresça na Saudade é para ser um ambiente que a gente vai validar o luto das pessoas, vai validar essa dor, validar esse sentimento. Então, é um espaço de acolhimento, de fala e de escuta. Então, a gente quer validar que essas pessoas possam estar ali, que elas possam, de fato, partilhar entre elas. E mais do que isso, que a partilha delas seja uma forma de partilhar estratégias mesmo de enfrentamento para esse luto. Então, o que é que o outro tem feito que pode me ajudar? O que é que eu tenho feito que pode ajudar o outro a passar por esse momento? Então, é um lugar de partilha. E aí, a gente utiliza de várias, né, o próprio lugar, um lugar para se conversar. E dentro disso a gente se utiliza de dinâmicas, a gente se utiliza de práticas integrativas, e a gente vai fazendo com que o encontro seja, como você bem falou, né? Eu sou um facilitador desse encontro, mas ele é construído por todo mundo que participa dele. Entendo. E algumas pessoas, elas ficam um pouco inibidas, vamos dizer assim, não só quando comparecem aos encontros, mas ficam inibidas em comparecer também. Né? São pessoas que não gostam muito de se expor, né? E quando o senhor julga que seja necessário que uma pessoa ela tem que parar, fazer uma autoanálise
e fala, não, eu preciso da ajuda de um profissional, porque eu não vou conseguir passar por esse processo sozinho. Então, o próprio luto, mais uma vez a gente retorna, né, que o luto há várias formas de passar por ali, processar esse luto, de vivenciar esse luto. E aí, o que diz quando eu devo ou não procurar ajuda profissional? Então, assim, nunca vai ser um sintoma isolado, nunca vai ser o tempo de que esse luto está durando, mas um conjunto de coisas, vai ser a intensidade que esse luto está sendo vivido, vai ser o quanto ele tem se estendido, o quanto ele tem atrapalhado nos meus afazeres diários. Então, tudo isso são características que você precisa avaliar para poder, de fato, saber se você precisa ou não procurar ajuda profissional, se você está confortável ou não em procurar essa ajuda profissional. Então, sempre é muito bom passar por esta análise. Lembrando que, às vezes, nós não estamos tão confortáveis em procurar esta ajuda, mas ela se faz necessária. Então, pensar em como esse luto tem afetado a minha vida, como esse luto tem atrapalhado na minha vida cotidiana e na minha qualidade de vida, né, de não conseguir retomar essa vida, na verdade, é um dos fatores que vai indicar se a gente consegue, se a gente precisa ou não procurar um profissional. É que eu falo que a tecnologia hoje ajuda no seguinte sentido, caso a pessoa seja muito introvertida, né, não queira se expor também, ela pode participar dos encontros online. Isso, Daniel, o espaço virtual também é uma das ferramentas, né, para essas pessoas que se sentem um pouco mais introvertidas, ou que tem até uma certa dificuldade de acessar naquele momento o espaço físico, mas também é válido lembrar que o próprio espaço presencial é um espaço de escuta também. Então, essas pessoas que não estejam à vontade para falar naquele momento, elas podem estar conhecendo esse grupo e estando ali, assumindo um lugar de escuta, né, enquanto um lugar para escuta, no que aquilo que o outro está partilhando pode ajudar essa pessoa. Caso ela se sinta à vontade, ela pode falar, pode partilhar aquilo que ela tem para partilhar. Mas também ela pode conhecer esse lugar como estar ali como um lugar de escuta mesmo. E se utilizando dos encontros virtuais, pessoas também que estejam distantes, né, que não possam comparecer, também podem fazer parte desse grupo. Exatamente. Essa é uma das facilidades do encontro virtual, das pessoas que não estão próximas puderem fazer essa participação e estarem com a gente de alguma forma. Breno, para as pessoas que estão passando por esse processo de luto, essa dor da perda, que a gente sabe que não é fácil, qual a mensagem de conforto que você pode deixar? Então, Daniel, o luto, como a gente falava, é esse processo, né, onde a vida, muitas vezes, a vida em si ela é interrompida. E ela não é interrompida só para o ente querido que nos deixa, mas há uma interrupção na vida também daqueles que ficam. Há uma modificação na forma que essas pessoas viviam, há uma transformação. E aí a mensagem que eu deixo para as pessoas é que a vida ela não pode ser mais como ela era antes, mas ela pode ser reconstruída, ressignificada, para que se possa haver uma transformação nessa vida, para que as pessoas de fato possam dar continuidade e que elas se encorajem a isso, que elas se encorajem a procurar ajuda quando é necessário e que elas estejam dispostas de fato a viver. Breno, e quais seriam as formas que essas pessoas podem encontrar para passar por esse processo do luto? Então, Daniel, as pessoas que julgam necessário buscar ajuda para passar por esse processo de luto, para vivenciar esse luto, elas podem buscar acompanhamento psicoterapêutico individual, buscar um psicólogo para fazer esse acompanhamento. Elas podem buscar serviços também, né? As universidades elas oferecem esse serviço de acompanhamento e elas podem procurar também serviços públicos da cidade para fazer esse acompanhamento. E outra opção é o grupo Floresça na Saudade, onde as pessoas estão convidadas a estarem com a gente nesse momento, nesse lugar. É um lugar de escuta, de acolhimento, e um lugar de fala, como a gente falou anteriormente. Isso mesmo, e aproveitando aqui, falando para você que está assistindo a gente, que quiser fazer parte desse grupo, é só acessar o site do Parque da Paz, lá você vai fazer um breve cadastro e também vai poder participar desse grupo Floresça na Saudade, com o acompanhamento do psicólogo Breno Ricardo. Então nós gostaríamos de agradecer Breno Ricardo, psicólogo, por compartilhar seu conhecimento conosco e foi uma honra tê-lo aqui no nosso GDcast.
Eu lhe agradeço o convite, Daniel, eu agradeço o seu convite, o convite do Grupo Digna, de estar com vocês hoje e de estar com vocês também no Grupo Floresça na Saudade. E nós chegamos ao final de mais um episódio do GDcast. Gostaríamos de agradecer a sua companhia e a sua audiência. Muito obrigado e até breve.